Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los para estarmos lendo aqui um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo do 60 até o 64, que diz assim: Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Nós vemos aqui que muitas pessoas se ofenderam com o que Jesus ensinava e eles resolveram não seguir mais a Jesus, que achavam que era difícil os ensinamentos de Jesus para que eles seguissem o Senhor e resolveram abandoná-lo. Então Jesus falou assim: vocês estão achando difícil isso? E se vocês me vissem subir para o céu de onde eu vim, né? Então Jesus falou para eles: é o Espírito que vivifica, que dá vida, né? É o Espírito de Deus quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. O Senhor Jesus estava falando aqui sobre vida eterna, que a salvação só vem de Deus. A salvação só vem mediante a crer no Senhor Jesus como Salvador, a ouvir a sua palavra e seguir os seus ensinamentos. O homem por si próprio, ele não pode salvar a sua alma. Então, muitos não creram e Jesus sabia quem era que cria. Nós sabemos que hoje em dia nós pregamos o evangelho, a palavra de Deus, e muitas pessoas não dão crédito. Muitas pessoas ouvem, dizem que creem em Jesus, mas eles não obedecem. Eles não deixam de fazer aquilo que agrada a eles, né? Como ser humano, como pessoas, né? Naturais dessa terra. Eles não deixam de fazer o que se agradam, os prazeres, para servir ao Senhor. Então isso para Deus é não crer, né? Porque aquele que crê, ele segue. Quantas pessoas deixaram tudo para servir a Jesus? Nós vemos que os discípulos, eles deixaram tudo ali quando ouviram o chamado e passaram a seguir ao Senhor. E Jesus falou que a vida eterna, ela vem de ter, daquele que crê em Deus e recebe o seu Espírito Santo que dá vida. Infelizmente, queridos, ninguém consegue comprar a salvação, nem dizendo que vai deixar o pecado, que vai fazer boas obras. Boas obras não salvam. Nós devemos praticar sim boas obras, mas as nossas obras precisam serem feitas em Deus, daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Porque para isso Jesus veio pagar um alto preço por nós. Ele morreu uma morte de cruz para nos dar o perdão dos nossos pecados. E se nós continuamos no pecado, que salvação nós teremos? Que arrependimento nós teremos? Que crença é essa que temos nele? Se nós continuamos na prática dos nossos pecados e ele pagou um preço tão alto para nos perdoar, será que seria para nós continuarmos a mesma vida, nascendo do pecado, crescendo e morrendo no pecado? Não. Certamente precisamos nos arrepender, crer nele. Muitos deixaram de segui-lo porque acharam que o seu discurso era difícil obedecer. Agora eu pergunto para você, você acha difícil mudar de vida? O Senhor está falando aqui de vida eterna, de ter uma vida eterna com Deus, porque certamente a eternidade, todos são eternos. Agora resta saber se terão vida eterna ou morte eterna. Porque Jesus está aqui nesse texto, ele fala que a vida eterna só vem através da fé nele, através de reconhecê-lo como Filho de Deus e como
único e suficiente Salvador. É um conselho para você: leia a palavra de Deus, ore. Se você não tem força para mudar de vida e você acha difícil, como muitos discípulos e seguidores achavam difícil servir a Jesus, mas eu digo para você que não há outro caminho. O caminho é Cristo e a força, ela vem de Deus. Tome a posição diante de Deus, peça a Ele, ore, leia, medite na palavra e converse com o Senhor, porque Ele te dará força para você mudar de vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida.